O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Rússia afirma que forças ucranianas estão cercadas em Bakhmut. Essa declaração russa foi feita ontem, dia 13 de abril, e o governo ucraniano negou, afirmando que, embora forças russas tenham entrado no centro, né, da cidade, a cidade ainda não está completamente cercada, né, e ainda existiriam ali ligações, né, estradas conectando as tropas ucranianas na cidade com os restantes, né, o restante das forças ucranianas, o restante do território ucraniano. Né, lembrando que Bakhmut, né, a batalha por Bakhmut, ela está se arrastando há diversos meses, se tornou um verdadeiro moedor de carne, né? Quando uma batalha, né, você tem os dois lados mandando tropas, né, constantemente para esse local, para esse campo de batalha, normalmente sem ganhos concretos, né? Talvez o mais conhecido moedor de carne da história tenha sido a Batalha de Verdun, na Primeira Guerra Mundial, em que a gente teve centenas de milhares de mortos para não mudar absolutamente nada na guerra, né? No caso de Bakhmut, os analistas, especialistas estrangeiros falam que a cidade é importante porque ela é um grande entroncamento logístico. Então, a partir de Bakhmut, a partir do controle de Bakhmut, quem controlar Bakhmut consegue realizar deslocamentos e ofensivas ali pela região da Bacia do Don. Então, os russos afirmam que cercaram Bakhmut e que já controlam boa parte da cidade. Os ucranianos, por sua vez, negam que tenham sido cercados, né? Então, é esperar mais alguns dias para a gente ver o resultado disso. E, a partir do controle de Bakhmut, é possível que a Rússia consiga realizar outras, né, ofensivas, especialmente pela região da Bacia do Don, tá? O Donbas. Também em relação ao conflito na Ucrânia, meu caro Matias, aqui falando em outras notícias, né, da guerra no geral, essa semana, no último dia 9 de abril, tivemos pelo menos 2 civis mortos num ataque russo à cidade de Zaporizhia, né, onde fica a maior usina nuclear da Europa, mas o ataque não foi direcionado à usina nuclear. No dia 10, foi anunciado um acordo, né, de troca de prisioneiros, em que 106 soldados russos que estavam sob custódia ucraniana foram libertados e 100 soldados ucranianos sob custódia russa foram libertados. Tá? Já no dia 11 de abril, o governo da Hungria, né, lembrando que a Hungria é um país da União Europeia e da OTAN, o ministro de Relações Exteriores da Hungria, o Péter Szijjártó, certamente a pronúncia está errada, peço desculpas, ele foi até Moscou, onde o governo húngaro assinou mais um contrato de fornecimento de gás com a Gazprom, né, lembrando que a Hungria usa muito gás de origem russa, e esse é um tema, né, de tensões internas da União Europeia e internas da OTAN desde o início da guerra, com os países ocidentais pressionando a Hungria a diminuir suas relações energéticas com a Rússia. Tá? Também em relação ao conflito na Ucrânia e, né, o que a gente falou antes sobre os documentos vazados dos Estados Unidos, um dos documentos vazados falava que a
a guerra dificilmente será encerrada em 2023, tá? Afirmando que o objetivo de Moscou seria controlar toda a região da Bacia do Don, todo o Donbas, antes de tentar alguma negociação, tá? Então, mas repito, né, a substância, o conteúdo desses vazamentos talvez não seja tão importante assim quanto o seu contexto. A vice-ministra de Relações Exteriores da Ucrânia, a Emine Zaparova, ela visitou a Índia essa semana. E uma visita de 4 dias, na verdade ela ainda está na Índia. E isso é muito interessante porque, vamos lembrar, a Índia é talvez um dos países, né, que mantém mais firme uma postura de neutralidade no conflito. É um país que tem relações comerciais muito fortes com a Rússia, compra muito petróleo russo, compra muito material bélico russo. Então, você ter a visita, né, da vice-ministra de Relações Exteriores da Ucrânia à Índia é interessante de ficar de olho nesse contexto. Porém, segundo o Ministério de Relações Exteriores da Índia, tá, a visita não seria para falar sobre o conflito em si, mas sobre parcerias com empresas indianas, né, para a reconstrução da Ucrânia e também o fornecimento de medicamentos. Né? Vamos lembrar, a Índia é um dos principais polos mundiais de produção de medicamentos, né? A indústria dos chamados genéricos, né? Tem um elo entre Índia e Brasil, né? Sobre ali a quebra, né? A quebra compulsória de patentes, enfim, quando José Serra era ministro da Saúde no Brasil e o Celso Amorim, na época, era representante do Brasil em Genebra. Então a Índia é um grande polo produtor de genéricos, né, de medicamentos no geral, então ela também teria ido conversar sobre isso. E segundo a imprensa indiana, mais especificamente segundo o Hindustan Times, ela entregou uma carta do Zelensky para o seu homólogo indiano para que seja entregue ao primeiro-ministro Narendra Modi. Tá? Também em relação ao conflito, meu caro Matias, a Alemanha autorizou, né, a reexportação dos MiG-29, atualmente da Força Aérea Polonesa, para a Ucrânia. Né? Como a gente explicou algumas semanas atrás, esses MiG-29 operados pela Polônia, eles eram originalmente alemães, herdados do processo de reunificação das Alemanhas. Né? Eram vetores da Força Aérea da Alemanha Oriental, que depois passaram a ser operados pela Força Aérea da Alemanha Unificada, digamos assim, pela Força Aérea da Alemanha Federal, melhor dizendo, né, da Luftwaffe, e depois foram repassados à Polônia. E agora a Alemanha autorizou a reexportação deles. Tá? Então, provavelmente serão enviados para a Ucrânia finalmente. E, falando também em Ucrânia, antes da gente passar por notícias internas dos países, né, integrantes da orquestra de Khmelnytsky, a orquestra ucraniana, uma orquestra ucraniana que faria uma tour, né, no Reino Unido, performando músicas tanto da trilha sonora dos filmes do Harry Potter, quanto dos filmes do Senhor dos Anéis. Eles tiveram que cancelar, tá, as tours, afirmando que tiveram um prejuízo de mais de 100 mil euros, porque o governo britânico não forneceu os vistos de trabalho. Tá? E, inclusive, um dos diretores, né, da turnê acusou o governo britânico de hipocrisia, né, já que o governo britânico, né, embora seja um aliado do Reino Unido, o governo britânico, embora seja um aliado da Ucrânia, melhor dizendo, né, embora forneça equipamentos militares, forneça treinamento, né, não querem, né, não receberam, né, a orquestra ucraniana. Repito, isso são frases dos promotores da Star Entertainment. Né, eles que fariam, fariam as performances, inclusive, em parceria com a Cinema for Peace Foundation. Tá? A questão é que eles não receberam, né, os vistos por conta das novas regras pós-Brexit, inclusive, tá? Que tem, segundo diversos veículos, diversos jornalistas ligados ao mundo cultural britânico, né, dificultado performances de artistas
especialmente da Europa continental, em solo britânico. Ainda tratando de Ucrânia, né, em relação à guerra, mas também à indústria cultural, do entretenimento, o Departamento de Defesa da Ucrânia, no seu perfil em inglês, produziu uma peça publicitária denunciando, né, que muitos atletas russos que competiram nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 seguem participando de eventos pró-guerra, né, já que 61 dos 71 medalhistas russos na ocasião fazem parte das forças militares russas, né? Aí colocam, né, imagens do Nikita Nagorny, ginasta numa parada militar. Também o campeão de natação, o Evgeny Rivlov, discursando em um evento num estádio lotado no contexto da guerra. Então essa peça circulou bastante aí, mostrando, né, os nexos entre os atletas russos e as forças militares, né? Lembrando que na ocasião os russos competiam por uma bandeira neutra por conta do caso sistemático de doping do Comitê Olímpico Russo, e nos próximos Jogos em Paris eles estarão suspensos por conta da guerra, né? Não poderão nem competir até o momento, né? Discute-se se novamente vão poder fazer por uma bandeira neutra do Comitê Olímpico, mas até o momento estão suspensos por conta da invasão russa à Ucrânia. Bem, Felipe, então a gente segue aqui o nosso giro europeu, né, tratando de notícias internas dos países, a começar pela própria Rússia, né, já que foi divulgado na última terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional um relatório que prevê um crescimento de 0,7% da economia russa em 2023, resultado melhor, né, do que os 0,4% antecipados há 3 meses, contrastando também com a previsão de recessão em outubro do ano passado de 2,3%, né? Segundo o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, o Pierre-Olivier Gourinchas, a Rússia conseguiu manter o ímpeto ao aplicar medidas fiscais muito fortes no ano passado, que esperamos que continuem este ano, em entrevista à Rádio France Internacional. O país também aumentou o gasto público, né, terminando com um déficit de 2,2% do PIB, apesar das rendas significativas ligadas à venda de hidrocarbonetos. Já segundo a vice-diretora do Departamento de Pesquisa, a Petya Koeva-Brooks, ela acredita que a Rússia usou o espaço orçamentário que tinha para apoiar sua economia, mas uma grande parte de seus gastos orçamentários, na verdade, gasto militar. O fundo também prevê que o déficit aumente em 2023 até 6,2% do PIB, e no longo prazo o impacto da guerra, segundo o Gourinchas, é óbvio, né? Até 2027 eles esperam que a economia russa seja 7% menor do que deveria ser sem a guerra, e o efeito cumulativo entre 2022 e 2024 é muito forte. Também na Rússia, meu caro Matias, no último dia 11, o vulcão Shivelut entrou em erupção na península de Kamchatka, né, que fica no extremo oriente da Rússia, cobrindo algumas regiões, né, em torno de cinzas, tá? Uma camada aí de mais de 8 centímetros de cinzas, já que a coluna de cinzas que ele soltou no ar, inclusive, chegou a uma altura de 20 quilômetros, tá? Mas, felizmente, não tivemos vítimas fatais, apenas ali os problemas das cinzas, né, causados ali, danificando residências, veículos, enfim. Lembrando que agora, nessa semana, né, do dia 17 ao dia 19, né, o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, estará numa tour latino-americana, né? Ele vai passar pelo Brasil, pela Venezuela e por Cuba. Tá? Inclusive, é possível, né, que na passagem dele pelo Brasil discuta-se, né, eventual
mediação brasileira, né, na guerra na Ucrânia, enfim, uma eventual, né, aquela ideia do Clube da Paz, né, digamos assim. Tá? E o Ministério de Relações Exteriores, né, assinado pelo Sergei Lavrov, publicou, né, uma carta, né, uma op-ed, foi publicada na Folha de São Paulo, para quem se interessar quiser ler, né, claro, é a perspectiva 100% russa sobre a questão, né. Cooperação da Rússia com a América Latina baseia-se em abordagem desideologizada e não ameaça ninguém. Tá? Então, para quem quiser ler, a carta do Sergei Lavrov, né, o editorial do Sergei Lavrov sobre o assunto. Da Rússia, vamos para a Armênia. Né? No meu caso, eu estou na Armênia, né? Mas nessa semana tivemos mais uma escaramuça, né, perto da República de Artsakh. Te cuida. Oi? Te cuida. Pois é, não, e assim, como eu disse, eu vim aqui fazer um curso e a gente vai visitar a linha de contato, tá? Então assim, minha mãe vai ficar sabendo disso nesse momento, inclusive, mas a gente vai visitar a linha de contato com o Azerbaijão, né? Então vou passar um dia lá, enfim, mas acredito que não vai dar nenhum problema. Infelizmente tivemos, né, mais uma escaramuça que deixou 13 militares armênios e 4 militares azeris mortos, tá? Essa semana. Da Armênia nós vamos para a Grécia, tá? Já que a Grécia assinou um contrato de $400 milhões com Israel para comprar mísseis antitanque de origem israelense. Tá? Lembrando que, né, a Grécia é uma inimiga histórica, digamos assim, da Turquia. A Turquia, né, não tem boas relações com Israel, embora estejam normalizando as suas relações, né? O governo Erdogan e o governo israelense não têm boas relações, né? O maior exemplo disso é o episódio da chamada Flotilha de Gaza. E, então, assim, não dá para deixar de considerar, né, esses elos, né, dessa compra aí de mísseis antitanque. Da Grécia, nós vamos para a Suécia, meu caro Matias, tá? Já que o governo sueco anunciou que vai fechar a sua embaixada no Paquistão, alegando que não há condição de segurança, né, para manter a atuação diplomática no momento. Lembrando que nós temos uma grande comunidade paquistanesa na Suécia, especialmente de estudantes, tá? Da Suécia, meu caro Matias, nós vamos para a Estônia, né? Lembrando, no último dia 5 de março, nós tivemos as eleições estonianas, na qual a Kaja Kallas, né, do Partido da Reforma, que é o partido liberal de centro-direita do país, venceu, né? Ela se manteve no cargo, ela que é a primeira-ministra, e essa semana tivemos o anúncio da coalizão de governo. Tá? A coalizão de governo será entre o Partido da Reforma, o Estônia 200, né, que é o Partido Novo da Estônia, a gente sempre brinca, né, que todo país tem o seu Partido Novo e o seu PSOL, e o Partido Social Democrata, tá, de centro-esquerda do país, que também, junto com o Partido da Reforma, né, são duas das principais forças do país, então eles vão formar a coalizão de governo. Tá? Ou seja, é uma coalizão liberal, mas que adicionou o partido de centro-esquerda, o Partido Social Democrata. Por quê? Porque o Partido Liberal não quer negociar com o partido que ficou em segundo lugar, que é o Partido Nacionalista, nem com o partido da comunidade russófona do país. Da Estônia, vamos para a Alemanha, meu caro Matias, já que primeiro, né, o Chad expulsou o embaixador alemão do país no dia 8 de abril, depois que o embaixador alemão criticou, né, a decisão da junta militar do Chad de novamente adiar, né, a transição para a democracia. E o governo alemão, por sua vez, no dia 11, expulsou a então embaixadora do Chad no país, a Mariam Ali Moussa, tá, para reciprocar o movimento das autoridades do Chad. Também na Alemanha, amanhã, sábado, dia 15, né, nós teremos a desativação final, né, das últimas 3 usinas nucleares do país, um movimento que
né? Muitas pessoas criticaram nos últimos meses, tentaram reverter, afirmando que devido ao contexto, né, da guerra na Ucrânia, seria necessário, né, retomar a energia nuclear para evitar, inclusive, também a expansão do uso de combustíveis fósseis. Porém, nada feito, né? Mantiveram a programação e as últimas 3 usinas nucleares alemãs serão desativadas amanhã. E foi apresentado pelo ministro da Saúde, o Karl Lauterbach, né, e ministro da Agricultura da Alemanha, né, um projeto para a descriminalização da cannabis no país, incluindo a posse de até 25 gramas e o cultivo doméstico limitado. Tá? É uma proposta ainda que ainda precisa ser votada e debatida. Da Alemanha, meu caro Matias, nós vamos para a Itália, né, onde o governo da Giorgia Meloni decretou, na última terça-feira, dia 11, né, um estado de emergência nacional devido ao fluxo de imigrantes em situação irregular que chegam ao país pelo Mediterrâneo. Tá? A medida vai durar 6 meses. Por que o governo italiano fez isso? Porque o governo italiano está, então, né, o país está envolto com imigrantes, o país não está conseguindo lidar com isso e tal? Não. É porque agora o governo vai ter poderes extraordinários, né, para lidar com essa situação, podendo inclusive acelerar processos de deportação, né, e expulsão de pessoas que não possam permanecer na Itália. Em notícia relacionada, tivemos um naufrágio durante a semana de um navio que havia saído de Sfax, no norte da Tunísia, né, próximo justamente da Sicília, e de acordo com as autoridades locais são até o momento 24 pessoas que foram resgatadas sem vida, 76 com vida e 30 pessoas que estão desaparecidas, né? E somente nos 3 primeiros meses do ano, mais de 14 mil pessoas, muitas delas provenientes de países da África subsaariana, foram detidas na Tunísia enquanto tentavam atravessar o Mediterrâneo em direção ao continente europeu, número 5 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Da Itália, meu caro Matias, nós vamos para a França, né, começando pelo fato de que no último sábado, dia 8 de abril, infelizmente, nós tivemos uma explosão, muito provavelmente causada por um vazamento de gás, que causou o desabamento de um prédio em Marsella, deixando 8 pessoas mortas e 200 pessoas desabrigadas, tá? Além de algumas pessoas feridas. Isso, repito, em Marsella, né, a principal cidade portuária do sul da França. Também, né, em relação à França, no último programa a gente comentou da visita do Macron à China, né, onde ele, né, foi até a residência do Xi, em Guangdong, né, tomaram chá e tudo mais. E olha só, né, a gente falou no último programa, né, que estava um pouco difícil a gente analisar a visita, porque ela estava ocorrendo no momento da gravação. Porém, o Macron deu uma declaração nessa visita, né, afirmando que não é do interesse, né, dos europeus acelerar uma crise em Taiwan, né, que a Europa não pode seguir nem o ritmo dos Estados Unidos, nem a reação chinesa, e finalmente, né, ele deu uma declaração dizendo que, em caso de aumento de tensões entre Estados Unidos e China, a Europa não pode correr o risco de se tornar uma vassala dos Estados Unidos. E essa manchete acabou circulando, né, e gerou polêmicas e gerou reações, né? Então o governo polonês, por exemplo, criticou. Porém, vamos lembrar, né, o primeiro-ministro da Polônia, o Morawiecki, né, antes da invasão da Ucrânia, no início de 2022, ele disse que ele queria que a Polônia se tornasse a porta de entrada da China na Europa, né? Aí um monte de gente dizendo que foi uma vitória de propaganda russa,
né, porque mostraria ali uma falta de unidade, né, no chamado Ocidente e tal. Mas assim, o Macron não falou absolutamente nada de errado. Ele falou basicamente o que a política externa francesa fala desde o período do Charles de Gaulle, que é: a Europa precisa manter as suas próprias pautas, defender as suas próprias pautas, e, embora tenha os Estados Unidos como aliado, não pode se tornar um vassalo, não pode se tornar um subordinado dos Estados Unidos. A gente pode mencionar, claro, que isso também esconde as ambições imperialistas da própria França ou da União Europeia, pós, né, fundação da União Europeia, início da década de 1990. A gente pode debater o quanto disso não é uma espécie ali de orgulho nacional francês, né, aquela coisa herdeira de Napoleão III, no caso, né, nem Napoleão I, Napoleão III nesse caso. Mas o Macron não falou nenhum absurdo. Né, ele falou que ele não quer que a Europa se torne uma vassala dos Estados Unidos num cenário de conflito com a China. Muito da polêmica foi gente achando que ele estivesse acusando o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, sei lá, de tratar a Europa como uma vassala, mas enfim. Ao meu ver, é uma polêmica vazia, movida especialmente pelo contexto ali da invasão da Ucrânia, mas que, enfim, é tudo uma grande bobagem. Mais interessante é o fato de que ele foi até os Países Baixos, né, se encontrar com o Mark Rutte, o primeiro-ministro conservador dos Países Baixos, e recebeu uma vaia gigante lá, não conseguiu nem falar. Os protestos na França foram retomados. A sede da Louis Vuitton foi invadida por manifestantes ontem, dia 13. Tudo isso por quê? Porque hoje, sexta-feira, dia 14, tá, nesse momento em que nós gravamos, o Conselho Constitucional da França, né, está reunido para avaliar a constitucionalidade, né, da reforma da Previdência. Então as manifestações foram renovadas para pressionar por conta desse parecer que vai ser publicado daqui a pouco, daqui a algumas horas. Então, né, a declaração do Macron sobre a Europa não ser uma vassala dos Estados Unidos não teve nada demais, né? Enfim, ele foi vaiado nos Países Baixos. E da França, meu caro Matheus, nós vamos para a Irlanda, né, já que tivemos no início dessa semana os 25 anos do Acordo de Sexta-feira Santa, né, que a gente mencionou nas efemérides do programa passado, a gente já falou aqui várias vezes por conta da Irlanda. Lembrando, nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Irlanda, né, em que o Matias, inclusive, né, foi um dos primeiros, né? O Matias, inclusive, fala da cidade de Derry, né, que é a cidade que fica bem ali na fronteira, mas que ela fica no território da Irlanda do Norte, porém o time da cidade disputa o campeonato da República da Irlanda, né? Enfim. E como parte das celebrações, tivemos uma visita do Joe Biden à ilha da Irlanda, né, uma visita aí de quase 4 dias. O Joe Biden, que se orgulha muito, né, da sua ascendência irlandesa. Inclusive, faz muito alto humor com isso, né? Ele já disse uma vez em um discurso do Dia de São Patrício que ele pode ser irlandês, mas não é estúpido, e ele é o único irlandês que nunca bebeu na vida. E ele que é o segundo presidente católico, né, da história dos Estados Unidos. O anterior foi o Kennedy, que também é irlandês. Exatamente, né? E assim, é muito doido se a gente pensar que assim, hoje a comparação da República da Irlanda é de 5 milhões de pessoas, a população. Nos Estados Unidos, se a gente pensar em pessoas com nacionalidade irlandesa e seus descendentes, são cerca de 35 milhões de pessoas. E metade deles está em Boston. Metade deles está ali na Nova Inglaterra. Então, assim, é 10% da população dos Estados Unidos e é 6 vezes a população, 7 vezes a população da República da Irlanda. Né? É muito... Né, tem questões históricas, culturais muito importantes, né, muito simbólicas, uma das mais conhecidas, né, pensando aqui numa referência que a gente sempre faz, que é o esporte, né, é o Boston Celtics, que é o time mais vencedor da NBA, e que é um time de Boston, muito ligado, né, à comunidade irlandesa, justamente, né, o time verde, o nome Celtics, usa o trevo, né, a maior catedral católica dos Estados Unidos fica em Nova York, que é a Catedral de São Patrício,
né, do dia de São Patrício, que é o principal dia dos irlandeses. No esporte universitário, a Universidade de Notre Dame, né, que é conhecida como Fight Irishman, os times, né, da universidade. Isso. Então é algo muito importante, né, na história dos Estados Unidos. Tem uma ligação forte também com as forças policiais, né, principalmente no nordeste do país. Inclusive, vários ritos, né, principalmente fúnebres, têm um legado da Irlanda, né, assim como a própria participação dos irlandeses na Guerra de Secessão, que é algo bastante notado também. Que eles lutaram nos dois lados, inclusive, na Guerra Civil. E os irlandeses na polícia é aquela coisa, né? O estereótipo era que os italianos eram os criminosos e os irlandeses viravam os policiais. Mas você tinha a máfia irlandesa também. Também, E lembrando que os católicos, durante muito tempo, foram perseguidos, né, nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, na sua segunda encarnação, óbvio, o principal alvo da Ku Klux Klan sempre foi a população afro-americana. Mas na segunda encarnação da Ku Klux Klan, que é de 1915 até meados da década de 1930, eles também perseguiam católicos, né, sobre aquela ideia de promover os Estados Unidos como um país dos WASP, né, o protestante anglo-saxão branco. E os italianos, inclusive, eram vistos como não brancos, né? Exatamente. Além de católicos, eram latinos, né? Muito bem lembrado. Então você tem essas ligações históricas, culturais muito profundas entre Estados Unidos e Irlanda, porém a visita do Joe Biden, ela também tem alguns propósitos um pouco mais concretos, né? No caso da Irlanda do Norte, reafirmar, né, um apoio diplomático ao Acordo de Sexta-feira Santa, a ideia de paz na ilha da Irlanda. Lembrando que o Acordo de Sexta-feira Santa, né, embora ele tenha sido assinado, né, pelo Tony Blair e o Bertie Ahern, ele teve o Bill Clinton como um dos mediadores. Então, assim, a ideia de combater os possíveis danos ao acordo causados pelo Brexit e pela consequente fronteira rígida dentro da ilha da Irlanda. E aí o que acontece? O Brexit, né, ele tem impactos econômicos também. Então, uma das maneiras de você apoiar o Acordo de Sexta-feira Santa é você mitigar os problemas econômicos causados pelo Brexit. Então, o Joe Biden, né, na passagem dele, ele prometeu, né, até 6 bilhões de dólares em investimentos dos Estados Unidos na Irlanda do Norte. Inclusive, um dos locais onde ele discursou na ilha da Irlanda foi um novo campus universitário no valor de 200 milhões de dólares, construídos com capital dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, o Joe Biden ele visitou a cidade do bisavô dele e tudo mais, teve toda essa parte simbólica? Teve. Mas também teve uma parte inclusive, cometeu uma gafe, né? Que ele disse que tinha um primo distante que jogou na seleção irlandesa e que venceu a Nova Zelândia. Mas ao invés dele se referir à seleção neozelandesa como All Blacks, ele chamou de Black and Tans, que era um grupo paramilitar britânico que reprimia os movimentos de independência na Irlanda. Uma gafe bem feia, né? Então, assim, essa questão, né, de falar, não podemos deixar o Brexit comprometer e os Estados Unidos podem contribuir a mitigar os problemas econômicos. E a segunda questão é que na República da Irlanda, né, porque ele esteve na Irlanda do Norte, onde ele se encontrou com o Rishi Sunak, se encontrou com várias lideranças, pediu para que os dois principais partidos, né, tanto o DUP, o Partido Democrático Unionista, quanto o Sinn Féin, cheguem num acordo, né, porque, vamos lembrar, o Parlamento da Irlanda do Norte está travado desde o ano passado, né, quando o governo unionista renunciou em protesto ao acordo promovido pelo Boris Johnson. Porém, ele também foi para a República da Irlanda, né, onde ele se encontrou com o premier, o Michael Martin, e abordou a questão de uma eventual entrada da Irlanda na OTAN. Porque, vamos lembrar, a Irlanda é um país neutro, né, é um país neutro desde a sua fundação, porém, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a entrada da Finlândia, em breve a entrada da Suécia, exercícios militares russos ali na região do Canal, uma eventual entrada da Irlanda na OTAN seria interessante também
para os Estados Unidos e para o Reino Unido, como declaração de apoio diplomático, não que a Irlanda vai ser uma grande potência militar, mas também pela sua localização de bases navais. Mas vamos lembrar, o Sinn Féin, que é hoje, né, o segundo maior partido da Irlanda, no parlamento irlandês, ele é radicalmente contra o fim da neutralidade. Ele fala que a Irlanda é um país, tem que ser um país neutro e ponto final. Então a entrada da Irlanda na OTAN é uma coisa também que vai acontecer de um dia para a noite, independente do presidente dos Estados Unidos ser, né, descendente de irlandês e tal, ter todo um elo cultural, ter sido uma visita longa, né, de 4 dias, uma visita entre aspas especial, mas não é algo automático assim.